Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver agora 5 exercícios sobre física atômica. Vamos lá? Imagine que você esteja trabalhando com um grupo de cientistas e possa estudar o comportamento dos fótons. Dessa forma, qual seria o valor da energia identificada a partir de um fóton com frequência de 3 vezes 10 a 15 Hz em joules? E qual é o valor do comprimento de onda relacionado a esse valor de frequência em metros? Então vamos lá, vamos separar aqui numa letra A e numa letra B, tá? Tem duas perguntas aqui. Na letra A, se pergunta então qual é a energia desse fóton. A energia do fóton é calculada pela equação de Planck, tá bom? Ó, que é H vezes F. A energia, né, é dada em joules. O H, que é a constante de Planck, né, que ele calculou o valor da constante a partir da catástrofe do ultravioleta, né, que o corpo negro não deveria emitir uma quantidade infinita de radiação ultravioleta, conforme a teoria clássica eletromagnética. Então Planck calculou que essa energia era dada em pacotes de energia chamados fótons, tá? E a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34. Então vamos lá, vamos calcular aqui a energia desse fóton. Então 6,6 vezes 10 a menos 34. Só que eu vou mudar aqui, ó, ao invés de 3 vezes 10 a 15, eu vou colocar 2, para não ficar muito fácil para você, né? Senão você só vai copiar aqui do que eu estou fazendo. Então eu vou colocar aqui a frequência, 2 vezes 10 a 15, mas você usa lá o valor original, que é 3, tá bom? Para fazer o exercício. Então isso daqui vai dar 13,2, né? Essa multiplicação aqui, ó, você multiplica esses dois valores, 2 vezes 6,6, né, normalmente, vai dar 13,2 vezes 10, e o expoente você soma, né? Então vai ficar assim, menos 34 mais 15, que vai dar menos 34 mais 15 vai dar menos 19. Então essa é a energia em joules, essa é a energia deste fóton, tá? É uma energia muito pequenininha. Ah, esqueci de um detalhe, tem que passar vírgula uma casa para a esquerda para ficar uma unidade na notação científica. A gente não usa dezena na notação científica, então vai ficar 1,32 vezes 10 a menos e soma 1 no expoente. Então quando você anda vírgula para a esquerda, você soma 1 no expoente, vai ficar 1,32 vezes 10 a menos 18 joule. Agora sim, essa é a energia do fóton, tá? Na letra B, ele pergunta ali qual é o valor do comprimento de onda. O comprimento de onda é dado pela velocidade da luz, tá? Velocidade da luz dividido pela frequência, tá? Nesse caso, a velocidade da luz é sempre esse valor, tá bom? 3 vezes 10 a 8. E a frequência eu alterei ali para 2 vezes 10 a 15. 3 dividido por 2 é 1,5, né? Divide normalmente ali. E os expoentes você subtrai, né? Tem que subtrair esses caras aqui. Então, 8 menos 15, que vai dar menos 7. É isso, né? Menos 7 metros. Então é um comprimento bem pequeno, né? É menor do que um micrometro, um micrômetro, tá bom? É muito pequeno. Beleza? Então é isso. Calculamos a energia do fóton e o comprimento de onda, né? Ó, o comprimento de onda aqui é de um pico até o outro pico. Essa letra aqui é a letra grega lambda, tá bom? Lembra um Y de ponta cabeça. Vamos à próxima questão? A próxima questão, peraí, não é aqui, é aqui. A próxima questão é esta. Na imagem a seguir, que relaciona os níveis orbitais com seus respectivos valores de energia em elétron-volt, então a energia, né, a gente viu que é dado em joule, mas também pode ser dado em elétron-volt, tá? Um elétron-volt
é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É uma joule, aliás. É uma energia muito pequena, tá bom? Cada eletronvolt tem isso de joule. E aí ele diz assim, utilize o quarto postulado de Bohr para determinar a energia de um elétron ao sair do nível 5 para o nível 3. Eu vou mudar. Vou falar assim, ó, do nível 4 para o nível 3, tá bom? Ó, para, né, você não apenas copiar. Então vamos lá. Um elétron, quando ele cai, né, entre aspas, né, quando ele cai desse nível aqui, ó, para este, né, do nível 4 para o nível 3, ele solta um pouco de energia, né? Porque menos 0,85 é mais do que menos 1,51. Então ele libera essa energia aqui em forma de um fóton, tá? Então, quanto vale essa energia, né? A energia do fóton, que vai sair ali, é a energia do nível 4 menos a energia do nível 5. No caso aí, aliás, do nível 3. Eu mudei do nível 4 do nível 5 para o nível 4, tá bom? Você vai fazer energia do nível 5 aqui, tá? Então, a variação de energia vai ser do nível 4 é menos 0,85. E do nível 3 é menos 1,51. Menos com menos aqui dá mais. Vai ficar 0,85 mais 1,51, que vai dar 50 mais 15, 65, 66, é isso? No meu caso aqui, elétron-volt, tá? Essa é a energia do fóton que vai sair levando esta energia do átomo. Então o elétron está lá, né, girando em torno do núcleo. O elétron está lá girando em torno do núcleo. No nível, no meu caso aqui, no meu exemplo, no nível 4, e ele vai cair uma órbita, né, para o nível 3. Nessa queda aqui, ele solta, ele libera um fóton, né, por causa dessa diferença de energia. Tá bom? No seu caso aí, você vai fazer do nível 5 para o nível 3. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Próxima questão. Utilizando o diagrama de energia e seus cálculos da atividade anterior, determine a radiação emitida pelo elétron ao se movimentar entre esses níveis. Para isso, você deverá utilizar a quantização de Planck, a fim de determinar o comprimento de onda da radiação emitida. Assim como deverá pesquisar a região do espectro eletromagnético da luz. Esse valor de comprimento de onda está compreendido. Utilize a constante H igual a este valor aqui, elétron-volt segundo, tá vendo aqui? Ó, já está em elétron-volt, não está em joule. Então, primeiro, a gente lembra aqui da equação de Planck, tá? É essa daqui. Então, a gente vai precisar da frequência. Então, a frequência é a energia do fóton dividida pela constante de Planck, tá? Só que a gente não quer saber a frequência, a gente quer saber... Se bem que ele pediu aqui o comprimento de onda. Mas com a frequência, a gente também consegue saber qual é a região do espectro eletromagnético, tá? Com a frequência. Vamos calcular só a frequência, tá? Então, a energia a gente calculou lá no nível, no exercício anterior, né? Deixa eu relembrar aqui. 0,66, no seu caso, deu outro resultado, você tem que usar o resultado que deu aí. Bom, no meu caso, a energia deu 0,66 elétron-volt. E o H é 4,136 vezes 10 a 16 elétron-volt segundo. Então, se eu dividir isso daqui, deixa eu pegar uma calculadora aqui, ó. Aplicações, calculadora. Ó, vamos fazer essa divisão aqui, ó. 0,66 dividido por 4,136. Vai dar 0,160, 0,16. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo. 0,16. E essa potência aqui embaixo vai ficar com expoente negativo, ó. 10 a menos 16. Tá?
E isso vai ficar em hertz, por quê? Porque o elétron-volt vai cortar aqui, vai ficar só esse segundo aqui embaixo, né? Então, por segundo é a mesma coisa que hertz. Ando com a vírgula uma casa para a direita, porque não pode ficar 0, na notação científica, e para a direita a gente subtrai no expoente. Então vai ficar assim, ó, a frequência é 1,6 vezes 10 a menos 17 Hz, tá? Aí, qual é a região do espectro eletromagnético que tem essa... desculpa, eu estava falando, qual é a região do espectro eletromagnético que tem essa frequência? Então eu peguei aqui essa imagem, olha, que ela nos dá aqui a frequência aqui embaixo, tá vendo? Ó, nessa linha aqui, ó, frequência em hertz. Então, 10 a menos 17... errado aqui, gente. E sobre H, frequência, elétron-volt. Esse 16 aqui, não é 16, não, é menos 16. Então aqui vai ficar mais. Aí quando eu passo a vírgula, mais 16 menos 1, vai dar 15, tá? Tá errado aqui no exercício, olha. Ele colocou 16, mas não é 16, não, é menos 16 aqui, ó. Então aqui vai ficar, aí tira 1 ali, vai ficar 15 aqui. Então olha lá, ó, 10 elevado a 15, gente, hertz, tá na região do visível, tá vendo, ó? Só que já tá chegando aqui no violeta, violeta, ultravioleta, tá bom? Então 10 a 15, você olha aqui, ó, no visível, ó, aqui é a região do visível, tá vendo? A região do visível acaba no 10 a 15 Hz. Deixa eu aumentar essa imagem aqui para enxergar melhor. Aqui, ó, 10 elevado a 15, tá? É o fim da região do visível, que é entre o violeta e o ultravioleta, tá bom? Então vamos colocar aqui entre o violeta e o ultravioleta. Tá bom? Essa é a região do visível. Do espectro eletromagnético. Vamos para a próxima questão. Física nuclear. Observando a imagem a seguir dos elementos urânio e netúnio, você conseguiria dizer quais são os valores de Z e A em cada um deles? O valor de Z, pessoal, do urânio é o número de prótons, tá? É o número atômico. Então, Z, nesse caso aqui, ó, é o 92, esse número que está em cima ali. Significa que ele tem 92 prótons, então é um número atômico. É o que define o elemento químico, tá? O urânio é urânio porque ele tem 92 prótons, tá? No núcleo. Se ele tivesse 93 prótons, ele não seria urânio, tá? E o A? O A é o número de prótons mais o número de nêutrons que tem no núcleo, que nesse caso vai ser 238, tá? Então ele pode ter mais nêutrons, menos nêutrons, se ele tiver 92 prótons, ele é urânio. E o netúnio, ele, que é o NP, né? Aqui é o U. Ele tem um número atômico 93, tá? Tem 93 prótons e um número de massa 237. Então nota que o netúnio tem um próton a mais, mas ele tem 2 nêutrons a menos, né? Tá? Porque dá uma diferença aqui de 1, tá vendo? Ó. Então, essa diferença aqui, ó, se você fizer essa diferença, vai dar um número de nêutrons aqui também, tá bom? Então, esse A é o número de massa, ele é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? O número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Então é isso. Próxima questão e última. Temos aqui, considere um átomo A, cuja massa equivale a 232 unidades, então a gente tem um átomo A aqui. Tem uma massa atômica de 232 e número atômico de 90, então ele tem 90 prótons. Descreva os novos valores de massa e do número atômico desse átomo
caso ele emita uma partícula alfa. Opa, peraí. Não era esse daqui, né, o exercício, gente. Não era esse daqui o exercício que eu passei, tá? Ele era assim, ó. Não vou pegar ele agora lá, mas você vai fazer certo aí, tá bom? Aliás, aqui, ó, eu nem mudei, né? Esqueci de mudar o... Ah, não, aqui eu mudei os valores, aqui eu não mudei os valores, então é só copiar. E aqui eu não mudei, aqui eu peguei outro exercício. O exercício que você tem para fazer aí, ele é com o urânio. Urânio de número atômico 92 e massa atômica 238, tá bom? E aí ele diz assim, ele emite uma partícula alfa, vai virar um outro elemento, né? Com um número atômico e uma massa. Emite uma partícula beta, vai virar outro elemento, com outro número atômico, outra massa. E emite outra partícula beta, vai virar um outro elemento com outro número atômico, outra massa. Tá? E que elemento, então, é esse do final aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, não vou fazer com esses números aqui não, eu vou fazer com esse que ele deu nesse exercício, mas você tem que fazer conforme o exercício que eu pedi na aula, tá bom? Que é com urânio 238. Então, vamos lá. Eu vou fazer com esse átomo A, né, genérico aqui, tá bom? Só de exemplo. Então, ele tem 232 unidades e 90 aqui de número atômico, 90 prótons. Ele emite uma partícula alfa. Quando ele emite uma partícula alfa, ele vai perder 4 elementos de massa e 2 prótons. Tá bom? Por quê? Porque a partícula alfa, ela é isso, ela tem 4 de massa e 2 prótons, tá? A partícula alfa, né? Um núcleo de hélio. E aí, então, ele vai virar um outro elemento com, nesse caso aqui, 88 prótons e 228 números de massa. Tá bom? Quando emite uma partícula beta, a partícula beta, ela não leva massa atômica nenhuma, mas ela leva, ela tem uma carga negativa. Então, se sair uma carga negativa do núcleo, o núcleo tem que aumentar uma carga positiva, né, para ficar equilibrado. Então, né, porque menos 1 mais 1 é 0, como ela não levou massa nenhuma. Então, aqui ó, vai aumentar o número de prótons, tá? Então, quando emite uma partícula beta, aumenta o número de prótons e não acontece nada com o número de massa, tá? Então, vai para 89 e continua 228. E quando emite outra partícula beta, de novo, né? O número de massa, aqui é um x, tá? Aqui é outro x e aqui é outro x. O número de massa vai aumentar novamente. Aliás, não vai acontecer nada com o número de massa novamente. E o número de prótons vai aumentar mais 1. Tá? Então, o número de massa, note, ele voltou a ser 90. Olha aqui, ó. Era 90 e voltou a ser 90. Então, ou seja, esse x aí é o mesmo elemento. No fim, ele volta a ser o mesmo elemento, o elemento A. Só que ele é um isótopo, né? Porque no início era o A232 no início. E no fim do decaimento, ele vai ser o A228, que é um isótopo, né? Ele tem o mesmo número de prótons, mas é um isótopo. Ele tem o mesmo número de prótons, mas ele tem um número de nêutrons diferente. Tá bom? Então é um isótopo, mas é o mesmo elemento químico. Beleza, gente? Então é isso. Faça o exercício, envia pelo Teams com seu nome e a caneta ou me entregue em aula. Valeu, até mais!